Seja muito bem-vindo ao Clube do Livro, o nosso programa sobre literatura semanal. E, como sempre, eu trago um convidado para falar sobre um livro muito bom. O livro de hoje é Futuros Homens, do Douglas Wilson. Espero que você goste, espero que você se sinta aguçado a ler esse livro, porque esse é o objetivo de todos os clubes, é que você seja instigado a ler. E para falar comigo, eu trouxe o Leonardo Campanha, nosso seminarista. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Tudo bem? Graças tá feliz a de Deus. estar aqui? Um prazer inenarrável. Chique, o cara, você vê que ele lê muito porque pelo vocabulário já, né? Léo, como que foi a sua jornada, o início da sua jornada na leitura? O início da minha jornada na leitura ele foi bem tardio. Eu sempre fui da área de exatas, sempre tive afinidade aí com matemática, física e química, coisas que normalmente as pessoas não gostam muito, eu sempre tive muito prazer nisso. E ao contrário, minha irmã sempre foi uma leitora muito assídua, minha irmã lia demais, ela ganhava o prêmio da escola lá e eu nunca tive nenhum prazer pela leitura. Meu pai também lia bastante, mas eu nunca desenvolvi esse gosto pela leitura. E eu fui começar a ter mais intimidade com a leitura, naturalmente, quando Deus me converteu ali por volta dos 16 anos, eu comecei a ler a Bíblia. E ainda assim eu só ficava entre aspas só, mas eu lia a Bíblia, apenas a Bíblia, não tinha costume de ler outros livros. E foi já na minha fase adulta, aqui na igreja de Pinheiros, quando eu fui convidado pelo Eduardo Teruya para ser um dos professores da Escola Bíblica Dominical para a mocidade, eu comecei a ter uma proximidade maior com a leitura. Eu tinha que ler, tinha que estudar para poder dar aula, E a partir desse momento, onde eu comecei a estudar mais a fundo as escrituras, através de literatura cristã, como um apoio, eu comecei a pegar gosto pela leitura e também foram momentos de grandes transformações na minha vida. Foi um momento que eu vejo, após conversão, foram uns grandes momentos de maiores mudanças na minha vida. E depois acabei usando muita leitura na minha pós-graduação e até que um dia, Deus me coloca aí um desejo ardente no coração para missões transculturais e hoje eu sou seminarista, e no seminário você não tem opção a não ser ler. Então a gente lê bastante ali, a gente tem, ousaria dizer que a gente tem no mínimo 4.000 páginas por semestre para ler. Então tem semestre que a gente passa dessa meta aí, fora pesquisas que a gente faz para pregação, para estudo, enfim, a parte dos compromissos no seminário. Então eu comecei a desenvolver esse gosto pela leitura. Hoje eu de fato gosto de ler, então leio coisas que estão relacionadas à fé cristã e coisas até que não estão tão diretamente relacionadas, Mas foi uma trajetória meio que sem volta. É árduo, mas é prazeroso, no final das contas. É árduo no começo, porque a gente, infelizmente no Brasil, a nossa cultura não incentiva muito a leitura, Parece que ela não incentiva muito a cultura, como consequência não incentiva o estudo, a leitura, E hoje até minha esposa briga por parar de comprar livro, Hoje já tá no outro lado, do pêndulo ali. É interessante porque no programa com o Teruya a gente falou exatamente sobre isso, Sobre quando você se torna cristão, você também se torna um leitor, Não tem como, eu ouso dizer que não tem como ser cristão sem gostar de ler. Porque a gente tem que partir do pressuposto que Deus escolheu se revelar, através de um livro. Então a gente sabe que ao longo da história, e não necessariamente em todos os momentos o livro estava escrito já, a gente sabe que não, mas Deus se revelou de uma forma verbal, audível durante muitos anos, mas essa revelação se cessou. E o que ele deixou para nós como revelação completa daquilo que ele desejava que nós conhecêssemos, a Bíblia. Então a gente não pode não gostar de ler, uma vez que para conhecer o Deus que a gente ama, a gente tem que ler. Exatamente. Então acaba sendo uma consequência na vida do cristão, Ele tem que desenvolver esse hábito por leitura. E assim, agora que a gente vai começar a falar dos futuros homens, qual que é a importância assim, de começar com esse tema de masculinidade, já que esse livro vai abordar? Tá, eu entendo, pelo que eu tenho convivido e visto, tanto na sociedade como dentro da igreja, que infelizmente nós vivemos uma época, e a gente teria várias explicações
sociológicas do nosso tempo, do porquê isso tem acontecido, o homem tem sido descaracterizado, ele tem sido desconfigurado, ele tem sido pressionado para que ele abandone pressupostos, características que Deus deseja que ele tenha. Então, hoje nós vivemos numa sociedade com homens que infelizmente não sabem ser homens. Biologicamente falando, nós somos, mas na prática nós temos visto que tem uma grande distância entre o padrão que Deus estabelece e aquele que tem sido vivido de maneira geral no nosso tempo. E assim, pensando no que o Douglas Wilson aborda no livro, né, sobre masculinidade, sobre o padrão que a gente deve seguir, qual que é esse padrão de masculinidade, né? Qual que é o padrão certo, verdadeiro que a gente deve seguir? E quais são os padrões que a gente vê na sociedade que são contrários a isso? Tá. Basicamente, nós temos que, como praticamente qualquer assunto, a gente tem que pensar em termos bíblicos, né? O cristão, ele olha para a realidade através da lente das Escrituras. Eu não olho aquilo que a sociedade pensa e depois eu vou para a Escritura para ver se encaixa. Eu leio a Escritura e abordo o tema a partir dela. Então, qual é o padrão correto? O padrão correto é o padrão bíblico. É o padrão claramente estabelecido por Jesus Cristo, né? O homem perfeito. Então, ali nós temos um padrão bíblico de masculinidade. E quais são os perfis que se opõem? Basicamente 2. Né? Eu sou um rapaz que foi criado no interior, né? E eu sofro com um desses males, né? Que é o da macheza. Então, lá no interior, a gente é criado para ser o machão, para ser uma pessoa mais bruta e coisas do tipo. E o oposto desse é aquela masculinidade mais efeminada, né? Aquele homem mais delicado. Não que não existam coisas que o homem tenha que ser delicado, isso a gente vai conversar um pouco ao longo aqui do programa, mas são basicamente esses. Ou você brutaliza o homem, ou você torna o homem uma quase mulher, sendo que isso é impossível, né? Fica algo estranho até de você ver e conviver. Você tira o homem do propósito dele, né? Sim. Porque você tá fora daquilo que Deus propôs para que o homem vivesse. Ou ele se torna como um animal, né? Ou ele se torna como uma mulher, que é fora exatamente daquilo que Deus quer pro homem. E pensando nisso, como que os pais, né? O Douglas Wilson, ele aborda muito essa questão de como os pais criam os filhos. E como que os pais devem ter essa mentalidade para criar os filhos deles e desempenhar a masculinidade bíblica. Certo. Os pais, eles precisam ter em mente que a gente pode considerar aí pelo menos 5 pilares, tá? Para a educação de um homem. Então a gente está falando aqui, como diria no interior, filho homem, né? Então menino mesmo, né? Quando você criar um menino. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que Deus cria o homem como capacitado e designado para exercer domínio sobre a terra. E o que isso significa na prática, no nosso dia? Quando a gente volta lá para o Éden, né, logo depois do pós-queda, né, já saindo do Éden, fica mais fácil você pensar no domínio da terra, né? Mas a ideia aqui é de que os homens, eles precisam ter um quê de desbravadores, de visionários. Então ele precisa olhar para a realidade, ele precisa olhar para as coisas que estão ao seu redor, e a partir disso ele tem que ser criativo, ele tem que desempenhar uma função. Se a gente for parar para pensar, a sociedade caminhou nesse sentido. Então as tecnologias têm sido desenvolvidas, a ciência tem avançado em pesquisa, e tudo isso tem a ver com exercer o domínio sobre a terra, né? De você desbravar e ser visionário, né? No sentido de imaginar coisas e sonhar com coisas. A segunda característica que a gente vê depois do domínio, de exercer o domínio, tem a ver com que os homens foram moldados para lavrar, para trabalhar, né? E aí, aqui é uma coisa muito importante, né? Que os homens, eles têm que ser pacientes, né? Porque se você for pensar no cultivo da terra, não tem nada de imediato, né? Aí você tem que ser cuidadoso, porque se você já teve uma experiência aí com essa parte mais da agricultura, qualquer falta de cuidado, você rega demais ou rega de menos, põe agrotóxico de mais ou de menos, tudo isso afeta, e você tem que ser trabalhador. Então, uma característica do homem, o homem não pode ser preguiçoso, né? O homem precisa trabalhar. Aqui, depois a gente, consequentemente, vê a ideia aí de ser o provedor, né? Mas
E aqui a gente não está falando de ser o provedor, como necessariamente sendo ele a única fonte de renda, e não necessariamente ele tendo a obrigação de ganhar mais do que a mulher, né? Mas ele precisa ganhar o suficiente para prover uma vida, né? Para sustentar uma família e coisa do tipo. Então isso tem a ver com ser trabalhador. O terceiro aspecto, e talvez esse seja um aí de que esteja mais em desuso no nosso tempo, até na verdade tem mais de um, esse é um deles, né? Que é a ideia de que os homens eles foram equipados por Deus para serem salvadores, para ser um agente no combate do mal. Então isso é muito peculiar, né, do cristianismo. E a gente também tem que levar em conta, né, a questão da cultura na qual o escritor está inserido. Ele é americano, mora nos Estados Unidos, e ele vai então enfatizar a questão dos homens estarem preparados para, por exemplo, fazer sacrifícios e serem fortes diante de adversidades. Então, quando eu converso aqui com o pessoal, eu brinco, eu tenho que estar preparado para levar o tiro no lugar da minha esposa. Eu tenho que estar preparado, aqui pensando na realidade de São Paulo, né, eu já passei por essa circunstância de assalto, de eu entrar na frente da minha esposa para defendê-la. E isso em outras circunstâncias também, né? Então, até não andar na calçada. Então, eu sempre tento colocar minha esposa pro lado de dentro. Né? Vier um carro, eu empurro ela e eu levo a pancada, né? Então, tem esse aspecto, né, de ser forte, de fazer sacrifícios. E aí, a gente, no homem casado, pensando na esposa, mas dentro do contexto familiar, pensando na irmã, na mãe, né? Eu lembro de que meu pai viajava muito quando eu era pequeno. E eu lembro que quando ele viajava a trabalho, ele falava, eu era magrinho, fraquinho que só. Ele falava assim, tô indo viajar, você toma conta da sua mãe e da sua irmã. E aquilo para mim foi criando um pouco dessa coragem, dessa responsabilidade de ter que ficar atento mesmo, né? De defender a minha irmã, né? É óbvio que era minha mãe que teria condições fisicamente, quando eu era pequeno, de me defender. Mas isso já vai criando a mentalidade. Então, é importante que desde pequeno o menino já seja incentivado a ser corajoso, para que ele não seja muito cerceado nas tentativas que ele vai fazer. É importante que a criança se machuque, é importante que a criança aprenda também ali com alguns erros nessa ideia da coragem, né? E que desde pequeno também vai aprendendo a exercer dons, né? Deus vai capacitando ao longo da toda a vida. Então até agora a gente foi de 3, né? O quarto, e esse aqui com certeza tá muito em desuso no nosso tempo, tem a ver com, desde cedo, o menino buscar a sabedoria. É importante que o homem torne-se sábio ao longo da vida. E isso vai passar pelo fato da criança ser ensinável. Então o menino precisa aprender a ser ensinado. Ninguém gosta de ser corrigido, mas a gente precisa aprender com isso, né? O nosso orgulho fala alto, mas a gente precisa aprender a ser ensinável. Existem pessoas que estão mais aptas a nos ensinar do que nós sozinhos, né? Isso vai ter que me levar o menino a ser estudioso e a ser reflexivo, né? Então, quando a gente olha para isso, os pais precisam incentivar seus filhos a estudarem. A criança ela precisa desenvolver uma capacidade intelectual que ela tenha condições, depois já na sua fase de adolescente, jovem e adulto, de participar de debates, e aqui no bom sentido, de que ela consiga discutir intelectualmente alguns assuntos. Hoje a gente nós vivemos uma geração de pessoas que não estudam e discutem de tudo como se fossem os maiores sábios nos assuntos. Então é importante, e por que eu falo isso? Porque eu lembro de quando eu era criança, que sempre aqueles que mais estudavam eram os mais voados, eram os alvos de brincadeira, eram aqueles que eram mais excluídos. E a gente não precisa dissociar essa capacidade, esse desenvolvimento intelectual do lado menino de correr na rua, de jogar bola na rua. Agora, no meu tempo, hoje aqui em São Paulo já é mais difícil, né? Mas não precisa dissociar isso, né? Então, muitas vezes as pessoas dissociam isso. Então, assim, tem que incentivar. Esse lado precisa ser aí bastante reforçado, né? E o último pilar, e esse aqui reforça todas as ideias anteriores, é de que os homens foram criados para refletir a imagem de Deus e a sua glória. Então, quando
uma família está educando, né, um pai e a mãe está educando um filho, eles têm que pensar que esse filho é um embaixador de Deus aqui na Terra. Esse filho é um representante, é um arauto onde ele quer que ele esteja. Então, para isso, ele vai precisar desenvolver várias características, né, várias virtudes bíblicas, né? Então, seriam esses cinco pilares, aí eu creio que são fundamentais que os pais tenham em mente, né, na criação dos filhos. Eu acho interessante, Léo, que são coisas que a gente para analisar na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e parecem ser coisas maravilhosas demais para o nosso cotidiano, né? Mas é exatamente isso que a gente quer reforçar, né? A ideia de que Cristo é o que exerce a verdadeira masculinidade com perfeição. A gente está buscando se aperfeiçoar nele, então ele é o padrão. Ele é o parâmetro para seguirmos, né? Eu estava lendo o livro e achei muito interessante, porque o Douglas, ele coloca questões muito práticas na criação dos filhos, né? Eu não tenho filhos ainda, mas é coisas que nos colocam para pensar e até para lidar com as nossas crianças, as crianças que a gente lida na igreja, com a nossa família, e sempre incentivar essa masculinidade de forma responsável, né? Ele fala sobre a criança ter que quando a criança vai pular de um lugar para o outro e talvez aquilo seja perigoso, você não inibir a criança, né? Não gritar, falar não. Mas você ensinar a ela a ter responsabilidade nas atitudes dela, mesmo ela sendo corajosa. Então você incentiva a coragem, mas você bota o senso de responsabilidade de que aquilo pode ser perigoso. Então eu acho muito interessante esses pontos práticos do livro. Essas questões, por exemplo, da sabedoria, do homem ter que buscar a sabedoria. Poxa, o Provérbios foi escrito para meninos, né? Foi escrito para jovens meninos, para eles buscarem. E quantas vezes são advertidas para eles buscarem a sabedoria? E se nós pensarmos nesse aspecto da sabedoria associado a esse incentivo ao estudo, como que os homens serão bons provedores, bons pais e bons incentivadores dos seus futuros filhos, se eles não buscarem sabedoria, se eles não buscarem o conhecimento? Então, é uma coisa toda amarrada, né? Deus é muito sábio naquilo que Ele propõe. Nas coisas de Deus não tem nenhuma brecha. Né? Ele deixa ali tudo perfeitamente amarrado, né? É um incentivo para o pai buscar ter essa masculinidade bíblica para refletir, para ser exemplo para o próprio filho, né? As crianças aprendem muito com o exemplo, né? Então, até em algum momento do livro, ele vai falar assim, no trato com a esposa, é o parâmetro que o filho vai ter para tratar a futura esposa dele. Então, creio que a gente vai falar um pouco mais disso pra frente também. Léo, agora eu tenho uma pergunta. A influência, o excesso de influência feminina na vida dos garotos é um fator maléfico para a masculinidade bíblica? De uma certa forma, sim. Né? Então, inclusive, o Douglas Wilson vai ressaltar a importância do pai na educação do filho. Porque o homem ele tem uma maneira de pensar, e isso não tem como mudar, e a mulher tem outra. Homens e mulheres pensam de maneira diferente. E o menino, logo cedo, ele descobre como ele consegue, através dos sentimentos, conquistar e manipular as suas mães. Se você quiser, faça um espaço amostral, pergunte no departamento infantil para você ver as histórias que surgem. E as mulheres vão ser influenciadas, as mães, por conta dessas emoções, e os pais vão saber o que está passando por ali. Então, o pai tem um papel muito importante na educação do filho. E dentro da nossa sociedade, a gente tem visto os homens errando a mão na ideia de provedor, então trabalhando demais e terceirizando os filhos. Então, os filhos ficam só com a responsabilidade da mãe ou da escola, e talvez da igreja. Que também a maioria das professoras são mulheres, né? Isso, tanto na escola quanto no departamento infantil, normalmente são mais mulheres que dão aulas, né? Então, quando a gente olha para isso, o homem diante de Deus, ele não está exercendo o papel de sacerdote dele, né? Como sacerdote do lar, ele tem que ser o principal educador do filho, né? Isso já é uma coisa importante. É ele quem sabe coisas acerca da masculinidade. E um dos exemplos que eu acho muito interessantes do Douglas Wilson é que ele fala que a mesma característica se manifesta de uma forma diferente na feminilidade bíblica do que na masculinidade bíblica. Então, quando ele pega, por exemplo, a gentileza, normalmente a gente tende a achar que um homem muito gentil é efeminado.
né? Mas ele vai dar o exemplo do que seria uma gentileza masculina. E aí ele pega, por exemplo, 2 meninas na escola, e uma das amigas está chorando porque foi muito mal na prova, e a outra amiguinha escreve um bilhete para ela, falando assim: olha, vou orar por você, se você quiser na próxima prova eu te ajudo a estudar e vai dar tudo certo, né? Isso é um exemplo de gentileza, né, feminina, de cuidado feminino. E aí ele pega um exemplo masculino. Então, 2 amigos, um dos amigos descobre que o outro está saindo com uma menina num relacionamento não correto diante de Deus. Esse menino vai chegar na escola, vai dar um tadefe na cabeça do outro, vai falar assim: você tem noção do que você está fazendo? O que você está fazendo não agrada a Deus. E aí o Douglas falou assim: isso é gentileza, é masculina. É assim que um homem é gentil. A sua maneira, ele demonstra a preocupação. Aqui não estou falando de espancamento, aquele tapinha entre amigos, né? E isso demonstra um cuidado com o outro. Só que quando a gente olha para o contexto todo, você só praticamente tem professoras. E as professoras não estão prontas necessariamente para acompanhar esse tipo de característica. Então isso reforça ainda mais a importância do pai, né? Então não é que as mulheres são menos capacitadas que os homens para atuar no ensino, na educação, né? A mãe na educação e a escola no ensino. Não é isso. A questão é que elas têm responsabilidades diferentes, né? Não tem como uma mãe sozinha ensinar na totalidade o que é ser um homem. Ela vai ter muitas ferramentas, ela tem as Sagradas Escrituras, né? Pode ter alguns auxílios, mas quando você tem um exemplo masculino presente, é muito mais forte. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o excesso de mulheres no processo de ensino pode acabar afetando um pouco esse aspecto da masculinidade. Isso é interessante para a gente analisar a sociedade que a gente vive, né? É até um fator antropológico, sociológico, que a gente vive numa sociedade matriarcal e quanto isso é valorizado, né? Às vezes a gente não para pensar o quanto isso influencia, de fato, o ensino, a vida cotidiana dos nossos filhos. Eu acredito que, eu não sei se eu diria que a nossa sociedade ela é matriarcal, mas eu acredito que existe uma onda recente, muito forte, que tem tentado abafar características bíblicas da masculinidade em favor de agendas, em favor de ideologias. Isso existe. Eu entendo que essa é a força maior que existe hoje, né? Que tem lutado contra um padrão bíblico. E aí cabe a nós, né, como cristãos, o levantar, né, o se posicionar biblicamente e assumir as consequências desses atos, né? Porque eu afirmo com toda certeza, a crise na masculinidade, ela já está acontecendo, ela ainda vai estourar, e as mulheres que hoje pedem homens mais compreensivos, que são mais formatados a um lado feminino, não vão querer esses homens como acompanhantes pro resto da vida. Por quê? Porque elas vão querer homens que tomarão decisões, homens que assumirão responsabilidades, né? Homens que transmitem segurança. Mas já está mostrando isso um pouco, né? As mulheres reclamam muito dessa frouxidão dos homens e é um dos fatores que são consequências, né? E até um dos motivos a gente está trazendo esse livro, né? Exatamente. Léo, agora voltando para a questão mais do comportamento masculino, como que os homens devem se comportar em relação às mulheres, né? A gente falou agora um pouco da relação feminina com o masculino, agora o contrário. Eu creio que a resposta vai ficar, a princípio, um pouco abstrata, mas ela é bastante prática, né? Os homens devem tratar as mulheres com respeito e honra. Então a gente vai começar a aprender isso no seio do lar, então com a nossa mãe, com a nossa irmã, nossas irmãs, né, com tias e coisas do tipo, respeitando, né, sabendo, por exemplo, no caso da mãe, a autoridade que ela tem, sabendo no caso da irmã, a responsabilidade que eu tenho na proteção dela, né, no cuidado dela. E o Douglas Wilson, ele explora um aspecto que eu achei muito interessante, que é um menino bem educado, um menino criado com os padrões bíblicos, um menino que aprendeu em casa do pai como tratar a esposa, um menino que aprendeu como tratar a filha com o exemplo do pai, ele dificilmente entrará numa vida sexual ativa antes do casamento. Por quê? Porque ele vai olhar para outra mulher com respeito e honra.
ele vai olhar para aquela mulher e vai falar assim, não, eu preciso respeitá-la. Ela é filha de alguém. Né? No caso, quando você está se aproximando de uma menina, ela é filha de alguém, irmã de alguém. Então, quando você tem honra e respeito, fica muito mais fácil, inclusive, de você cumprir os outros parâmetros bíblicos que são requeridos, né? E tudo isso, aí fica a recomendação, né, para estudar mais a fundo no livro do Futuros Homens, né, do Douglas Wilson. Isso me lembra a parte que Paulo recomenda a Timóteo para tratar as mulheres mais velhas como mães e tratar as mais jovens como irmãs, né? Então, essa questão de respeito, de zelo, de cuidado e assim, ter sempre essa questão de comportamento a zelar, né? De sempre pensar na outra e não pensar em si mesmo. Léo, agora assim, para fechar um pouco mais essa questão de comportamento, eu acho que isso às vezes leva para um lado engraçado, mas é um assunto sério, né? De como a moda interfere no ponto de vista da masculinidade bíblica. Como que a moda ela deve ser levada em conta nessa questão? Quando a gente olha para a moda, a gente tem que olhar com bastante critério, né? Basta você assistir um pedaço de um desfile para entender o que eu estou falando. Ninguém olha aquelas roupas lá, aquelas ideias e tendências e coisa do tipo. Um homem, eu diria que ele não deve ser modinha, mas ele também não precisa andar mal vestido. Existe uma preocupação, porque parte daquilo que você veste revela um pouco daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, né? Então o homem, assim como a mulher, deve se preocupar para ele não ser sensual. Então o homem gordo não vai preocupar com isso, né? Mas os que gostam de academia, os que têm mais atividade física, não sei o quê, gostam de usar uma roupinha coladinha. Qual que é a intenção disso? Né? Não parece, né? Para mim não parece nada com um parâmetro bíblico, né? Ao mesmo tempo, eu também não tenho que ser uma pessoa aficionada por grifes. Então, o que importa é ter a roupa de marca, aquela roupa mais cara, né? O que saiu na moda agora é essa que eu quero comprar, né? Então, um homem cristão, ele tem que ter muito critério, como ele tem com tudo na vida, inclusive na sua vestimenta, né? Você não precisa seguir toda a onda de moda, né? Eu creio que serão poucas as coisas da moda que fazem sentido a gente seguir, né? E sempre pensar que nós precisamos do básico para viver, né? A gente não precisa ficar indo em lojas aí que a gente sabe que tem hoje que aqui em São Paulo coisas fora da realidade, né? Com roupas caríssimas e coisas de grife. A gente não precisa disso, né? A gente precisa ter o que comer e o que vestir, né? A gente já tem motivo para estar contente, como diria Jesus, né? Então, basicamente, a gente tem que evitar esse tipo de pensamento, esse tipo de preocupação, né? É interessante pensar dessa forma, porque não é, como você disse, só a questão da roupa, né? Mas diz respeito a tudo, como ele vê a vida, como ele vê as coisas, como ele idolatra ou não as coisas, porque a gente fala muito do conceito feminino, né? Como as mulheres usam sensualidade e tudo mais, mas a gente não fala muito sobre a questão dos homens usarem da sensualidade, das fotos. Eu acho que isso, infelizmente, começou a acontecer no meio dos homens, né? E um outro pecado que costuma acontecer mais com mulheres tem começado a acontecer com homens, que é o excesso de vaidade, né? Então, quando você fala em modismo, rapaz, hoje tem na moda muita coisa errada, né? A gente estava conversando até antes aqui, vídeos de homens se maquiando, né? É um negócio para mim que não tem parâmetro nenhum, né? E se a gente for entrar aqui nos cuidados, hoje tem homem que demora mais para arrumar que a mulher. Aquelas piadas que eu cresci com essas piadas e graças a Deus lá em casa até hoje é assim. A minha esposa demora muito mais do que eu para se arrumar, né? Mas hoje em dia tem cara que demora mais do que a menina para arrumar, né? O cara fazendo escova progressiva, sei lá mais o que. Então temos que ficar atento com os modismos aí, né? Pode para não pesar no exagero aqui. Também não vou falar que é errado fazer qualquer tudo e tal, mas tem que tomar cuidado. Acho que o ponto é a motivação com que a gente faz, né? A motivação, ela que determina muita coisa, de questão de pecado, questão do que a gente vai fazer ou não. Mas, Léo, eu queria voltar um pouco nas questões, acho que quis pular para essa questão, mas voltando aqui um pouco.
o Douglas, ele fala muito sobre a questão de namoro, cortejo, noivado. Como que o homem ele deve escolher a mulher? Qual o padrão de mulher, de esposa, que ele deve almejar, biblicamente? Diferente do que normalmente o homem é programado para pensar, a beleza não deve ser o primeiro fator. É natural no homem, o homem é mais até ligado no aspecto físico do que a mulher. Mas eu creio que existem parâmetros bíblicos, e aqui eu não estou falando que você tem que namorar uma menina feia aos seus olhos. A beleza ela é um critério relevante, mas assim, dentre os importantes ele é o menos. Existem outras características que a Bíblia coloca para nós como sendo mais importantes. E o que eu acho interessante na Bíblia é que ela segue aquele padrão. Eu vou te falar o que você não deve fazer e o que você deve fazer. E em Provérbios tem ali dois tipos de mulheres que o homem cristão deve evitar a qualquer custo. Na verdade, qualquer homem deveria, mas para a gente isso é uma ordem, uma forma de viver. O homem ele precisa evitar que mulheres? Aquelas que são sensuais, intencionalmente sensuais, aquelas mulheres que, enfim, se vestem de maneira inadequada, que postam coisas inadequadas. Você convive os tipos de conversa. Às vezes a menina parece uma santinha vestida, mas quando começa a conversar, sensualidade está envolvida. Então a gente deve evitar esse tipo de mulher. E outra mulher que a gente deve evitar é a mulher rixosa, aquela mulher briguenta, O provérbio fala que é pior do que goteira, Então esse é o tipo de mulher que a gente deve evitar, E que tipo de mulher que a gente deve buscar? Lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, ele vai falar que a grande beleza da mulher está no seu coração, está naquilo que ela crê, naquilo que ela faz, nas suas obras diante de Deus, Então, com certeza, um homem deve buscar uma mulher cristã, uma mulher crente, madura. Naturalmente, a gente sabe que também, da mesma forma que não existe perfeição masculina, não existe. Existe a perfeição masculina que é Jesus Cristo, mas não existe a perfeição feminina. Então, a gente tem que ter cuidado com os parâmetros. Naturalmente, vai ser deficiente em um e em outro, mas coisas que o Espírito Santo vai trabalhando e na caminhada juntos, isso vai sendo trabalhado, Mas uma mulher crente, comprometida com Deus, uma mulher que serve ao Senhor, que tem boas obras, que testemunham essa fé que ela tem, Então, uma mulher piedosa, e aí, naturalmente, acaba entrando um pouco do critério de beleza, mas com certeza, evitar a sensual e a rixosa. Isso é muito bom de pensar. Alguma briga o resto da vida, pra quê, Mas reclama da mãe, da irmã que são chatas, aí vai em casa com a mulher rixosa, Agora sim, Léo, eu quero perguntar pra você, Leonardo, pra quem que você indica esse livro? Eu indico pra todo mundo. Eu acho que não tem aqui uma pessoa que não seja aconselhada a ler esse livro. Se você é pai, esse livro vai te ajudar com duas coisas. Primeiro, na maneira como criar o seu filho. E segundo, para você ver aquelas falhas que você ainda tem e que você precisa melhorar. Se você não é pai, é um excelente livro para você ir moldando o seu caráter. Se você for solteiro, então, para você se tornar um homem de acordo com o padrão bíblico, naturalmente vai ser um homem que, com certeza, vai arrumar uma boa mulher cristã também, Então, para homens, com certeza, para mulheres também, porque elas têm que entender quais são os parâmetros que elas têm que olhar quando elas estão buscando um homem de acordo com a palavra. Então, o Douglas Wilson, ele sistematiza, naturalmente, uma coisa ou outra que são aspectos culturais que a gente pode desconsiderar, mas, de forma geral, a exposição bíblica dele é muito boa, o conteúdo, eu falo que quando você expõe a Bíblia, fica difícil ter argumento contra, e é mais ou menos isso que acontece nesse livro. Então, as mulheres podem olhar isso até para falar com os seus maridos na maneira de como criar o filho, incentivar o marido a ler, ajudar o marido, porque a mulher é uma grande auxiliadora, A mulher cristã é uma grande auxiliadora. Então ela precisa, não de forma rixosa, não de forma condenatória, mas auxiliar o marido a ser mais parecido com Cristo e com o padrão dessa masculinidade, E para jovens, adolescentes, eles também recomendam essa leitura. Eu mesmo estou junto com o Teru e a gente está fazendo um grupo de discipulado, estudando esse livro.
né? A gente vai com certeza... Os meninos encontrarão problemas e nós também encontraremos problemas em nós, né? Uhum. Então, acho que não tem ninguém que não deva ler esse livro. Exatamente. Eu li o livro e eu acho que é muito bom, porque, assim, a princípio eu falei, vou ler pra saber do conteúdo, mas talvez não seja muito prático pra mim. E foi muito prático, porque o princípio moral, o princípio bíblico que o Douglas usa pros homens é muito aplicável pra vida feminina, né? Tem alguns aspectos que são praticamente a mesma coisa. É, a mesma coisa. E eu aprendi muito, muito mesmo com esse livro. Eu super recomendo para as meninas, jovens, moças, adolescentes, todas. E a gente quer casar um dia, né? As moças, os rapazes querem casar, então já saibam como que é a vida em família, como que deve ser, qual que é o propósito de Deus. E assim, Léo, para fechar com chave de ouro, pra gente terminar aqui o nosso Clube do Livro, eu gostaria de perguntar para você... o que você falaria qual o primeiro passo que um jovem, um rapaz que encontrou falhas na masculinidade... Léo, a partir disso eu encontrei muitas falhas. Qual o primeiro passo que eu devo dar? Primeiro passo, não se desespere, tá certo? Mas o primeiro passo, quando a gente identifica pecados em nossa vida, é sempre o mesmo. É o passo do arrependimento. Então nós temos que nos arrepender diante de Deus, né? Abrir o nosso coração em oração a Ele. E com certeza, da mesma forma como a gente sabe que Ele é fiel para nos perdoar se nós confessamos, na sequência dessa confissão, uma confissão genuína, pedir auxílio para Deus através do Espírito Santo, para que você possa, né, então, desenvolver essas características que estão faltando. Você pode, na verdade, acho que deveria buscar o auxílio de um crente maduro na sua igreja, alguém que possa, inclusive, dependendo, ler o livro contigo, né, e acompanhá-lo nessa caminhada. E a mudança, ela é algo muito difícil na nossa vida, né? Então, nós dependemos da ação do Espírito Santo e nós dependemos de uma ação intencional nossa, de um esforço contínuo nosso. Muitas vezes a gente desconsidera, a gente descarta a responsabilidade humana, né? Nós presbiterianos somos acusados disso, e nós não devemos descartar a responsabilidade humana. Então, haja com intencionalidade, né? Eu montei 4 perguntas, né, para fazer um estudo desse livro. A cada capítulo, você olhar o capítulo e falar assim, quais são as características de masculinidade desse capítulo que me chamaram mais atenção? Segunda pergunta, quais desses eu não tenho? Terceira pergunta, qual vai ser a prioridade com que eu vou trabalhar esses pontos na minha vida? E quarta pergunta, o que eu vou fazer para cada um desses pontos? Então você sistematiza o seu pecado e o plano de ação para resolvê-lo. E tudo isso sendo colocado, né, diante de Deus em oração. É um diagnóstico já com uma solução, né? Um remédio para isso. É lógico que a palavra de Deus, ela nos dá todo o suporte necessário. E o Douglas, ele expõe a palavra de Deus de forma muito clara. E a gente te dá essa dica de leitura para que você possa identificar os seus erros, melhorar nos seus quesitos, né? Naquilo que a gente chama de mandato cultural, de propósito de masculinidade. Assim como as meninas também, aproveitem para ler esse livro e identificar e avaliar os rapazes, né? Pra gente ter uma perspectiva geral e assim, eu acho que é muito interessante porque a gente acaba se avaliando e a gente não coloca a nossa régua lá em cima, né? Por nada. A gente entende quanto a gente é pecadora, o quanto o outro é pecador e o quanto Deus é gracioso em nos moldar usando ferro para afiar ferro, né? Exatamente, né? Ser cristão é uma jornada, é uma caminhada de conformação à imagem de Cristo. Então, na certeza de que somos crentes, nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós e ele continuamente atuará. Então, nós também não podemos descartar qualquer pessoa simplesmente porque não possui uma característica da masculinidade bíblica. Né? Perfeição só em Cristo. Então, nós devemos, como irmãos, caminhar juntos e buscarmos esse desenvolvimento, né, dessas características, né? E eu creio que um relacionamento entre homem e mulher, ele pode começar dessa forma, né? Se conhecendo como amigos e buscando cada um dentro da sua necessidade de melhorar, né? Quem sabe isso não progrida para um casamento, por exemplo. É isso aí.
Muito bom esse papo, Léo. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer. Léo é maravilhoso aqui. Um irmãozão em Cristo. A gente sempre ora por ele ora pela gente. É muito bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. A sua presença é muito especial. Nós queremos que você indique seus livros aqui embaixo pra gente avaliar e comentar aqui depois. Nós queremos que você comente aqui o que você achou. Se você leu o livro, o que você achou do Futuros Homens. O que você tem feito com os meninos dentro da sua casa. A gente gosta dessa interatividade, gosta da sua participação. Eu te espero na próxima semana e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, até mais.